Nesse vídeo eu vou mostrar na prática as classes do JavaScript. Então, para compilar todos os conceitos que mostrei, aqui a gente vai criar algumas classes simulando o sistema de banco, onde a gente vai ter uma classe base de conta e também uma classe de conta poupança, além de uma classe para utilitários. E com esse exemplo prático, a gente vai passar por alguns conceitos como herança, getters, atributos privados, static e algumas outras dicas durante o desenvolvimento. E aí, beleza? Vitor Serão aqui do Programa das Soluções. Eu já estou aqui com o arquivo criado, ele está vazio. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a criação da classe base, que vai ser a classe de conta. Então eu vou criar aqui uma classe conta. Ela vai ter primeiramente o método construtor e vai receber 3 parâmetros, que vai ser o nome, o número da conta e o saldo. Perfeito? Vou inicializar esses atributos. Colocar aqui o número, colocar também o saldo. Então pronto, agora eu já tenho aqui a classe base de conta. Vou fazer a criação da classe da conta poupança. Então, classe conta poupança. E ela vai estender de conta. Então vai herdar todos os atributos aqui da classe conta. Essa classe conta poupança ela vai ter um atributo privado aqui, que vai ser a taxa de saque. Então depois a gente vai fazer a operação de saque, e normalmente uma conta poupança ela só serve para poder guardar dinheiro. E quando você faz um saque, ela tem aqui uma taxa, beleza? Então a taxa aqui vai ser de 10%. Como é um valor fixo e de regra de negócio aqui da classe de conta poupança, eu vou deixar esse atributo como privado. Agora a gente vai fazer a criação da função de saque. Então, vou colocar aqui saque. E para sacar vai ser recebido um valor como parâmetro, que vai ser o valor do saque. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aplicar essa taxa de saque aqui. E ela vai ser aplicada em cima do valor que vai ser sacado. Eu vou salvar esse valor da taxa dentro de uma variável. Então, vou colocar aqui let taxa de saque do valor, que vai ser o valor vezes o dis.taxa de saque. Beleza? Então dessa forma aqui eu já tenho um valor que vai ser taxado. Agora eu vou calcular o valor do saque já descontando aqui essa taxa. Então vou criar uma outra variável, let valor de saque com a taxa, que vai ser o valor mais a taxa de saque do valor. Então aqui eu vou ter o saque mais o acréscimo. E esse acréscimo aqui ele vai ser descontado do saldo, beleza? E para poder fazer um saldo, a gente precisa primeiro verificar se o saldo é suficiente para poder sacar. Então, se o valor de saque com a taxa for maior que o dis.saldo, lembrando que esse saldo aqui está sendo herdado aqui da classe base de conta, então eu vou lançar uma exceção. Throw new error, colocar saldo insuficiente. Beleza? Então não vai poder fazer o saque porque não tem valor para poder sacar. Agora, caso passe daqui, então vou fazer a lógica para poder retirar esse valor do saldo. Então vou fazer dis.saldo, vai receber o saldo atual menos o valor de saque com a taxa, beleza? Vou colocar um console aqui somente para poder registrar mesmo. O saldo atual após o saque é de... E vou colocar o dis.saldo. Então, perfeito. A gente já criou a classe aqui de conta poupança. Então, agora a gente vai utilizar essa classe. Eu vou criar uma instância aqui da classe conta poupança. Vou colocar let nova instância, nova conta poupança, melhor. Nova conta poupança igual a new conta poupança. Lembrando que eu tenho que passar aqui todos os valores aqui da classe Py também. Então, vou colocar primeiro o nome da pessoa, pode ser teste. O número da conta vai poder ser 1, 2, 3, só para a gente poder testar mesmo. E o valor aqui do saldo vai ser inicialmente 1000, beleza? Agora eu vou utilizar essa função de saque. Então, eu vou chamar nova conta poupança, ponto saque, e vou passar o valor de 100. Quando eu chamo aqui, ele já exibe na tela o saldo atual após o saque de 890. Por quê? Ele tinha 1000, sacou 100 e ficou com 900, porém a taxa de saldo foi de R$10, porque foi 10% aqui de 100. Então ele já atualizou o saldo para 890. Então essa parte já está funcionando.
Caso eu passe aqui um valor maior que o do saldo aqui, por exemplo, 2.000, ele vai mostrar o erro de saldo insuficiente. Então vou voltar aqui para 100. Uma outra dica, para caso você esteja desenvolvendo, se depare com uma função um pouco maior aqui que faz bastante coisa, tem bastante lógica, para você saber se esse valor aqui está correto, é legal você ir debugando aqui cada valor, então colocando console.log aqui mesmo, para poder saber se o valor está chegando é o correto. Então no caso aqui, ó, a taxa de saque do valor é de R$10. Se eu quiser saber o valor, então coloca aqui um console log no valor para saber exatamente que valor está chegando, beleza? Então, valor de 100 aqui, certo? Então, caso você se depare com uma função maior, precise dar manutenção, vai colocando o console.log aqui e vai debugando para poder saber se o resultado aqui da saída é realmente o esperado, beleza? Normalmente é dessa forma que a gente acha algum erro aqui de lógica no meio do caminho. Agora eu tenho a classe de conta poupança funcionando, já com a função aqui de fazer o saque. Uma outra operação bem comum nos bancos é ter um extrato da conta. Então, a cada operação é registrado nesse extrato e eu vou fazer uma função para isso. Como a parte do extrato ela é independente da conta ser poupança ou ser de outro tipo, então eu vou fazer essa criação na classe base. Primeiramente, vou adicionar uma variável aqui nesse construtor, que vai ser o disExtrato, e ele vai começar como uma lista vazia aqui. Então, ele é um array vazio. Não preciso receber nada do extrato no construtor. Vou criar aqui uma nova função da classe de conta que vai ser registrar no extrato, que ela vai receber um item e basicamente ela vai dar um push nesse array de extrato. Então vai fazer dis.extrato.push e vai passar esse item aqui para dentro desse array de extrato, beleza? Agora aqui, após realizar o saque, vou registrar essa operação no extrato. Então vou chamar dis.registrar no extrato e vou colocar uma string para ser salvo. Então, saque de, vou colocar o valor do saque, valor, saldo de, dis.saldo. Então pronto, já tem a função de salvar aqui no extrato, já tem a função, já estou fazendo a chamada para registrar essa função aqui no extrato, porém como que eu vou exibir isso daqui, né? Eu vou criar um getter para poder exibir o valor aqui do disExtrato, e ele vai exibir de forma, ele vai exibir mais formatado, beleza? Vou colocar aqui um get exibir extrato, e aqui eu vou colocar console.log extrato da conta. Fazer isso daqui só para ter um separador mesmo, tá? Não é necessário. Mas isso daqui vai deixar mais legal aqui essa parte do extrato, beleza? Então, extrato da conta. Vou colocar aqui fim do extrato. E agora eu vou fazer uma lógica para percorrer esse array aqui, para percorrer todos os itens e exibir na tela. Então, para fazer isso, eu vou fazer um dis.extrato.forEach. Então, ele vai passar por todos os itens. Aqui vai passar o primeiro item como parâmetro. E eu vou dar um console.log no item. Beleza? Então, ele vai ser uma lista de strings. E para cada item da lista aqui, ele vai dar um console.log. Somente isso. Agora aqui embaixo eu vou vir chamar esse getter para poder utilizar ele. Vou fazer nova conta poupança.exibir extrato. E ele já vai mostrar aqui todo o nosso extrato formatado. Aqui o saque de 100 e o valor após o saque que é de 890, beleza? E dessa forma já fizemos mais uma implementação aqui. O extrato ele já está legal, porém a gente pode fazer uma melhoria ainda nele. A gente pode colocar a data que essa operação foi feita, certo? Então, para isso, eu poderia fazer aqui, colocar, por exemplo, um new date. Só que isso não deixaria a data formatada corretamente toda vez. E aí, para fazer isso, eu vou criar uma função utilitária que vai retornar essa data aqui para a gente já formatada, beleza? Então, eu vou fazer aqui. Vou criar uma classe aqui antes de tudo, que vai ser a classe utils. Dentro dela, eu vou ter duas variáveis estáticas. Então, vai ser static config linguagem, que vai ser o ptbr. Acho que pode ser em minúsculo, ele vai funcionar da mesma forma.
E vou colocar uma outra variável, que vai ser a config time, que vai ser a hora que vai ser exibida, tá? Tem a configuração da hora também. Para a hora, ele é um objeto, vou colocar como hour, 2 digit, e o minute, 2 digit também. Depois eu vou passar essa variável aqui para a função de data, e é dessa forma que ele espera para poder exibir corretamente a data no formato português. A data é a hora, beleza? Vou criar aqui agora o método estático getFormatDate, que vai pegar a data formatada. Vou criar uma nova instância de data. E vou retornar date.toLocale.dateString, passando o this.config_linguagem e o this.configTime. Agora, como é um método estático aqui de uma variável de uma classe utils, então vou fazer a chamada diretamente sem criar uma instância. Então, utils. Qual que é o nome do método? getFormatDate. Chamei ele aqui, concatenei e já tenho aqui agora a data da operação. Então eu tenho a data, a operação que foi feita e o saldo atual. Perfeito, conseguimos incrementar aqui ainda mais o nosso extrato utilizando uma classe de utilitários e aqui o método estático. Agora eu vou fazer uma nova função aqui dentro dessa classe poupança, que como eu tenho o saque, vou ter também o depósito. Então vou colocar depósito. E a lógica do depósito acaba sendo um pouco mais simples que aqui a do saque. Eu vou receber um valor como parâmetro e vou fazer this.saldo, recebe o saldo atual, this.saldo mais o valor a ser depositado. Também vou registrar essa operação da história. Então vou this, registra no extrato, vou passar aqui também a data, vou até copiar aqui. E vou atualizar esses valores. Então, aqui, depósito, esse valor, e o saldo é o this.saldo mesmo, beleza? Sempre que copiar e colar código assim, dá uma olhada no código inteiro que foi copiado para não cometer nenhum engano aí de esquecer de mudar algum valor, beleza? Então pronto, tem uma função de depósito, ela deposita aqui no saldo e também registra no extrato. Vou utilizar essa função agora. Então, nova conta poupança, ponto depósito, e vou depositar aqui um valor de R$500, por exemplo. Beleza? Então já tenho aqui um saldo incrementado, depósito de 500 e o saldo agora é de 1.390. Então o saldo anterior era 890 e o saldo atual de 390. Então está funcionando perfeito. Se eu quiser, posso fazer mais outro saque aqui, de 300 por exemplo. Então, tinha 890, agora tinha 560, porque foi retirado 300 mais a taxa, e depois depositou 500 e o saldo atual agora é de 1.060. Então, perfeito. Agora temos aqui uma simulação de sistema de banco com algumas funções e todas utilizando parte de classes do JavaScript e com os conceitos vistos nos últimos vídeos aplicados na prática. Eu criei a classe aqui de conta poupança, então fica aqui o desafio para você poder melhorar ainda mais esse código e implementar a classe de conta corrente. Então crie algumas regras, faça alguns desafios para você mesmo e tente fazer essa implementação, para fixar ainda mais o conhecimento adquirido. Espero muito que você tenha gostado desse curso e que tenha aprendido como trabalhar com as classes do JavaScript. Nesse curso é isso, valeu!